eu considero o Brasil uma potência ambiental. É um país respeitabilíssimo pela manutenção das terras indígenas, das suas florestas, né? Pelo território continental, pelo papel que ele exerce. E é interessante que umas primeiras medidas do governo foi fazer uma medida provisória em que o Ministério do Meio Ambiente é radicalmente esvaziado das suas funções. Então, é uma contradição muito grande, né? Segundo lugar, vocês anunciaram que iam sair do Acordo de Paris. Foi, assim, um estouro de boiada, porque, veja, o Brasil foi protagonista desse processo todo, de repente eu vou sair do Acordo de Paris. Não acredito em aquecimento global, não acredito em nada disso que está aí e tal. O senhor também é muito ligado à área ruralista, que tem sido aqui a bancada do retrocesso, da grilagem, da pistolagem no campo, né, da liquidação das terras indígenas e tal. Então, o ministro do Meio Ambiente, em vez da defesa do meio ambiente, ele é um ministro que é um aliado dos ruralistas. Aliás, se tornou comum nesse governo. E eu diria ao ministro Salles que o senhor, por ser condenado em primeira instância por crime ambiental, me desculpe, mas isso o deixa numa situação delicada para exercer o cargo. É difícil que uma pessoa, exatamente por ter ocupado vários, por ter sido acusado de casos que beiram a corrupção, inclusive, venha exercer um cargo em que, no Brasil, se pensa globalmente sobre essa questão. Eu quero dar o exemplo da COP25. Na COP25, o governo Bolsonaro falou, nós não vamos sediar. Ele foi ao Chile, Vossa Excelência devia estar lá, eu acho também, e agradeceu ao presidente Sebastião Pinera, porque vocês sediaram. Veja, o Chile, com seus 10, 15 milhões de habitantes, sediaram. Né? O Brasil, potência, não quis sediar a COP25. Né? Em terceiro lugar, olha, eu acho que a deputada Joênia é a representante aqui dos povos indígenas, felizmente, uma simbologia muito forte, mas nós temos lidado aqui, ministro, com a seguinte questão. Nós enfrentamos aqui a PEC 215 dos ruralistas, nós enfrentamos aqui o combate ao Código Florestal, que anistiou 94% dos desmatadores brasileiros, né? Nós sabemos o seguinte, que só existe preservação em alta escala no Brasil, de florestas e rios, exatamente porque as terras indígenas, que são terras da União, entende? Da União, com usufruto dos povos indígenas e garantias no artigo 231 da Constituição Federal, com essas garantias, eles estão lá, né? E por isso que eles são tão reconhecidos, inclusive no exterior. Então, eu diria que todas as sinalizações do Ministério da Agricultura, né, a questão indígena deveria estar na sua pasta, ou da Justiça, mas ela foi colocada numa pasta secundária, uma pasta terciária, dito pelo próprio presidente da República, né, para cuidar da FUNAI, da questão indígena e etc. A Excelência devia estar na vanguarda da defesa dos povos indígenas. Esse era o papel do Ministério do Meio Ambiente. Isso sim. E, certamente, nós devemos ter certeza de que as demarcações das terras indígenas, das quais só 1/3 das terras estão demarcadas no nosso país, apenas 1/3, né, deveriam avançar e não retrair. E não vamos demarcar mais nada. Olha, isso mostra o seguinte, que a mineração avança nas terras indígenas, que a grilagem de terra, que a expansão da fronteira agrícola avança nas terras indígenas, que não há proteção aos direitos, inclusive culturais. E quando eu vejo o senhor e a ministra Damares conjuntas, aliás, tem uma programação da TV Bandeirantes programada dizendo como é bom o índio agricultor, o índio que está integrado no agronegócio. Isso é uma minoria
Isso não representa os povos indígenas, não representa os povos indígenas, não porque eles não possam praticar agricultura, é porque é falso achar que os povos indígenas vão progredir porque plantam café e exportam uma quantidade de café. Isso é uma falsidade. Nós devemos valorizar a cultura dos povos indígenas, o que eles garantem com suas terras em matéria de proteção para todos nós, para o Brasil inteiro e para o exterior também, o reconhecimento dessa questão toda. Por isso, eu vejo com preocupação que, quando se fala em explorar petróleo perto de abrolhos, né, onde não tem um plano de manejo e tal, é um descuido enorme. O Ministério do Meio Ambiente devia ser o primeiro a atirar nisso, falar, ó, isso aqui é um absurdo, entendeu? Esse santuário ecológico sendo ameaçado, já imaginou um plano com vazamento de óleo perto de abrolhos? Então, eu não vejo em Vossa Excelência, me desculpe, ministro, tudo que eu tenho ouvido de Vossa Excelência é o seguinte: eu sou eficiente, eu quero celeridade. Vamos acabar com a indústria da multa, mesmo que o presidente da República, inclusive para acabar com a fiscalização. Para concluir, deputado. Só para concluir, presidente. Ele negou, né, que foi multado pescando lá em Angra dos Reis e, aliás, o fiscal foi demitido. É interessante, né? Então, o cidadão que cumpre o dever, o agente do Estado que cumpre o dever é demitido. Então, esta lógica, me parece, ela trabalha contra o meio ambiente. E eu espero que Vossa Excelência, inclusive Vossa Excelência tentou ser deputado federal, né? Aliás, Vossa Excelência se lembra que nós cruzamos na Avenida Paulista fazendo campanha. Para concluir. Vossa Excelência queria fazer um debate ao vivo ali pela internet. Eu não topei. Sabe por quê? Eu quero fazer um debate com o senhor aqui, no parlamento. Vamos mostrar o seguinte: vocês que ficaram ganhando eleição e fazendo propostas pelos videozinhos pela internet impulsionados, né? Conclui, deputado. Precisam saber o que é governar um Brasil complexo como esse para o seu povo, para os de baixo, para as maiorias nacionais, para as nações que garantam direitos para todos os brasileiros, inclusive os povos indígenas. Por isso, eu acho que Vossa Excelência tem muito a aprender ainda para ser ministro. Obrigado, presidente.